meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Ismael que vos fala, espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, chegou agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa a sininho de notificação, manda o vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, porque hoje, sexta-feira, vamos para mais um Biblioteca Mágica, e hoje eu vou falar de um livro gringo. Então, eu sinto muito, mas eu vou falar, esse vídeo ele é mais pessoal mesmo, né, porque ele é uma dica, mas é um livro nada acessível, tá? Então, já peço perdão de antemão. Porém, eu não podia deixar de falar dessa obra recente, para mim, do meu autor favorito de ocultismo, que é Stephen Skinner e Daniel Clark. O livro em questão é A Estegnografia de Tritêmios, livro 1, 2, 3 e o quarto, que é um pseudo-tritêmios. Esse livro está em inglês, não tem em português, ele acabou de ser lançado na gringa, lançou ano passado, deixa eu ver exatamente se mostra a data, é 2024, só mostra 2024. Esses livros nunca tinham sido traduzidos completamente. Qual que é o trabalho de Skinner, para vocês entenderem? Skinner é o cara que escreveu a Goethe de Dr. Hood, tem vídeo no canal, inclusive, se você não viu, vai lá dar uma olhada. E esse Goethe de Dr. Hood nós temos em português. Mas infelizmente é uma ou outra obra dele que chega para nós. A maioria tá tudo em inglês. E qual que é o grande trabalho desse pesquisador? Ele é um historiador e tudo mais, um cara de renome a nível acadêmico. E o que o Skinner faz é pesquisar manuscritos fontes de grimórios antigos, traduzi-los com muitas e imperdíveis notas de rodapé, que para mim é o que mais me ganha nos livros do Skinner. São as notas de rodapé e as observações dele nas introduções. Eu acho que em português nós temos apenas o livro de Goethe dele, que é a Goethe de Dr. Hood, e nós temos o Clavis Inferni. Eu já fiz vídeo dos dois no canal, dá uma olhadinha lá. Ele é meu autor favorito, então eu me mato para ler isso aqui. Quando eu digo me mato, gente, entendam, eu não sei ler inglês. Eu não vou mentir, eu não sei ler inglês. E ler isso aqui foi uma tortura. Ele é um livro de basicamente 300 e poucas páginas, só que é um livro de 300 e poucas páginas com letrinhas minúsculas, né? Mas valeu tanto a pena. Valeu tanto a pena essa leitura. Eu tava precisando, no final do ano passado, eu tava precisando de um livro que me desse um boom, para eu voltar a ler com empolgação. E esse livro conseguiu fazer isso, mesmo sendo um livro em inglês. Por quê? Porque, primeiro, eu gosto muito de Tritêmios, né? Para quem não sabe, vamos falar de Tritêmios, que é o dono dos livros aqui, né? Que ele traduziu. Skinner, ele é apenas o pesquisador e o tradutor, né? Mas o livro mesmo, o conteúdo dele é de Tritêmios. Deixa eu pegar a foto dele aqui. Tem a foto dele grandona. Esse aqui é Tritêmios, né? O grande abade. Por que eu gosto de Tritêmios? Porque ele era monge e ele era mago. Monge a mago. Só que Tritêmios nunca pôde deixar de ser monge, né? Porque vivia na época da Inquisição e tudo mais. Então, diferente de Eliphas Levi, que deixou de ser monge, diferente de outros magistas que deixaram a vida monástica, inclusive eu, por não se identificar com a igreja, Tritêmios vivia numa época que ele não podia fazer isso. Tritêmios, Giordano Bruno e vários outros magos da tradição não puderam deixar de ser magos, né? Marcílio Ficino e por aí vai. Mas os mais modernos deixaram porque a perseguição já não era tão grande, né? O que é legal nesse livro? O que me surpreendeu? Que eu li Tritêmios para entender John Dee. Na minha cabeça. Sabe por quê, gente? Porque quando você lê A Estegnografia de Tritêmios, o livro 1, 2, 3, mas sobretudo o livro 1, onde ele fala mais de astrologia e tal, você entende que John Dee se baseou em cada detalhe. Quando você compara esse livro, esse manuscrito, com o primeiro diário de John Dee, que ele vai falar da heptarquia mística e tal, casa. Mas casa de um jeito que parece até o famoso copia, mas não faz igualzinho. Porque, basicamente, John Dee, ele copia e inova o que Tritêmios fez. E, bom, vamos ao manuscrito em si. Eu tô falando da minha visão pessoal, sem falar do manuscrito do livro em si. Primeiro, é um livro da gringa, é um livro renomado, é um livro de pesquisador para pesquisador. Então, como eu disse, o acesso a isso aqui não é barato. Esse livro foi quase R$1.000. Na época que eu comprei na Amazon foi 700 e pouco. É um investimento e é um rim. Mas é aquilo. É um livro da gringa, é um manuscrito inédito. Como eu disse, ninguém tinha traduzido todas as estenografias de Tritêmios até então.
E toda a arte de Tritêmios está nesse livro, e tem o outro que eu comprei, que chegou recente, que eu ainda não pude ler, mas já tá na fila, né? É o livro que Tritêmios escreveu para tentar se defender dos abades que estavam falando que ele era um herege, né? Por ele ser mago. É a defesa da magia dele ali, da magia sagrada, que é um outro livro à parte de Skinner também, mas que é um manuscrito à parte. Então, nesse nós temos compilado a sistemática de magia de Tritêmios. O que me surpreendeu, sendo muito honesto, é que primeiro eu e muito provavelmente você fomos enganados. Pois é. A magia dos 72 anjos do Shenremaforesh, que é atribuída a Tritêmios, provavelmente não é de Tritêmios. A gente descobre tudo isso na pesquisa histórica do Skinner. E o cara, ele dá embasamento, ele não fala só, não é. Ele fala, não é porque Tritêmios não vivia mais no ano tal, que provavelmente é o ano desse manuscrito, pelos registros históricos não sei da onde, da academia não sei da quanto, da fonte não sei do que. O cara, ele prova o porquê não é Tritêmios. Então essa magia daquela tabuazinha, com o triângulozinho, redondinho que vocês, e que a gente, né, porque eu também me incluo nisso, praticamos a vida inteira achando que é de Tritêmios, não é. Não é. O quarto livro de Tritêmios, que tem aqui também, que vai falar um pouco disso, mas não do jeito que chegou a nós, ele cita o Shenremaforesh, ele cita os anjos do Shenremaforesh, mas a ideia dele não é essa. Então, como que Tritêmios trabalha o Shenremaforesh e os espíritos aéreos? Porque ele chama de espíritos aéreos. Isso aqui vai cair o cu da bunda da maioria da galera que gosta de Grimório. Já ouviram falar de um livro chamado Teurgia Goetia? Pois é, o Teurgia Goetia é o Grimório onde você vai trabalhar com os espíritos aéreos, que tem espíritos bons, espíritos maus, e que são superiores aos demônios da Goetia. Basicamente, nós temos a hierarquia dos anjos e das entidades do Ars Teurgia Goetia, e aí a gente descobre que todas aquelas entidades, ou talvez a grande maioria delas, veio daqui. Pois é. Sabe o que isso significa? Que os espíritos do Ars Teurgia Goetia, na verdade, são os anjos da esteganografia de Tritêmios. Pois é. E isso dá um boom. Sabe por quê? Porque o Ars Teurgia Goetia é, na verdade, uma evolução e uma aplicação prática do que Tritêmios deu para nós. Porque, sendo muito honesto, quando você pega isso aqui para ler, você fala, gente, isso não tem mais aplicabilidade nenhuma nos nossos dias atuais. Sabe por quê? Porque o livro 1, 2 e 3, que são de Tritêmios de fato, são livros onde Tritêmios usava anjos com mensagens criptografadas para levar recado para os outros. Então, basicamente, Tritêmios vivia no auge da Inquisição ali, né? E aí, o que Tritêmios criou? Qual foi o sistema que Tritêmios criou? Ele era um abade, vivia enclausurado, não podia sair para nada, era um monge. Só que aí Tritêmios queria se comunicar com fulano. Aí, se ele e o fulano dominassem o sistema que ele criou, basicamente o que eles fariam seria pegar um anjo, invocar um anjo, um espírito, tem toda a metodologia aqui de como fazer isso, fazer um sigilo com a mensagem específica, as palavras de poder para acessar o anjo, e enviar por um carteiro. Enviava por um carteiro da época, né? Um arauto da época. E aí esse arauto levava essa mensagem criptografada. Se qualquer pessoa abrisse essa mensagem, ninguém ia entender nada. Porque ia ser só um desenho, um rascunho, letras escritas à toa. Então, se alguém abrisse e visse, não ia entender. Só quem ia entender era quem abrisse a mensagem, evocasse o espírito, e aí o espírito ia revelar totalmente o conteúdo da mensagem dita. Então, basicamente, o sistema de Tritêmios era um sistema de correio mágico, aonde se assentava a energia do anjo no sigilo, o sigilo era enviado para outro mago, o outro mago abria o sigilo por meio da evocação, e o espírito se manifestava e revelava a mensagem. E o espírito era basicamente um pombo-correio ali. É basicamente isso. E aí, Tritêmios fala da aparência dos espíritos, de como devem ser evocados esses espíritos, de como deve ser trabalhado esses espíritos, e por aí vai. Isso na maioria desses grimórios. Acho que sobretudo no 1 e no 2, ele vai falar muito, muito, muito desses anjos. Vou pegar aqui só para mostrar para vocês, porque tá em inglês, então... ele vai falar aqui, ó. O anjo que governa, tá em vermelho o nome dos anjos. O que governa tá em cima, o que eles fazem, e os anjos que ele regem, as horas, como chamar e tudo mais. Tá tudo aqui. Só que quando você pega o Ars Teurgia Goetia e compara, são exatamente os mesmos espíritos. Então isso nos leva a entender
que quem escreveu o Ars Theurgia Goetia quis dar uma aplicabilidade mais grimorial mesmo para o sistema que Trithemius criou. Então, olha que legal, né? A nível histórico é muito legal, porque é uma evolução do próprio sistema mágico. Trithemius, ele compõe um sistema que era basicamente um sistema de troca de mensagem por meio de anjos, por meio de entidades. Então ele usava isso para espionar a gente, ele usava isso para saber coisa do reino, ele basicamente usava a bola de cristal dele e os espíritos dele para saber coisa dos outros. Era isso, basicamente. Pelo menos é o que dá a entender. Só que, seja lá quem escreveu o Ars Theurgia Goetia, fala, não, mas esses espíritos não servem só para isso. E aí ele vai dando uma aplicabilidade maior, ainda que não muito exata. E é por isso que se você quer praticar o Ars Theurgia Goetia, você precisa desse grimório aqui, dos grimórios de Trithemius, e do Ars Theurgia Goetia. Porque os dois juntos vão indicar o que o espírito faz. Por exemplo, tem muitos espíritos no Ars Theurgia Goetia que não tem a descrição do que eles fazem, do que eles deixam de fazer, do para que serve, do para que não serve. E aonde você vai achar essa resposta? Aqui. Aqui. É muito doido pensar que Trithemius começou uma grande epopeia mágica grimorial, porque é atribuído a ele muitas questões grimoriais. E bom, gente, esse livro aqui, ele me surpreendeu muito, porque eu fiz descobertas bem bacanas sobre essa questão da Theurgia Goetia, né, dessa comparação, e do porquê que esse grimório é importante, porque senão, ai, Mago, mas é só um livro histórico? Não! Ele é um livro prático, porque na prática de magia grimorial, ele vai te ajudar a praticar melhor o Ars Theurgia Goetia, por exemplo. Mas, para além disso, ele te ajuda a entender a heptarquia mística de John Dee. Por exemplo, Skinner revela aqui que nos cálculos saturninos que se baseava tanto John Dee quanto Trithemius, porque John Dee provavelmente aprendeu na fonte de Trithemius, né? Pelos cálculos que eles faziam, se a gente somar os cálculos, a gente chega à conclusão de que o rei heptarquial atual seria o Anjo do Sol. E isso acabou com a minha gnose, né? Porque na minha gnose, Karmara era de Mercúrio. Mas segundo os cálculos de John Dee, de Trithemius e da galera da astrologia antiga que manja do rolê de verdade, a energia regente do planeta, da nossa era atual, é Horus. Ou seja, é o Sol. Que corresponde muito à Telema de Crowley. E tudo isso, sabe? A mente faz um danado. Do tanto que existe sincronicidade em tudo isso. Em tudo isso. E o quanto isso é doido, bizarro, profundo. Uma outra descoberta que esse livro me trouxe é a questão do sistema de Trithemius como nós praticamos, né? Aquele com o círculo mágico, nós vamos escrevendo o anjo, colocando o selo do anjo. Pois é, então, não é de Trithemius. Trithemius escreveu o 1, o 2 e o 3. O quarto não foi ele que escreveu. Por isso que é chamado de pseudo-Trithemius. Pseudo, no sentido de que é atribuído a alguém, mas não é esse alguém. Então foi alguém que escreveu baseado em tudo que Trithemius tinha escrito. O mais legal desse quarto livro, que ainda que não seja diretamente de Trithemius, é que nós temos uma fórmula de evocação deles. Só que a fórmula de evocação dos anjos que se dá aqui, dos 7 arcanjos e dos anjos que regem várias coisas, não é por aquele triângulo no círculo, e sim por um Almadel. Pois é. Esse é o Almadel de Trithemius. O que é o Almadel? Uma mesa santa. Inclusive uma mesa santa na qual John Dee se baseou, e etc, né? Mais uma vez descobrindo John Dee como aquele que pegava coisa de outros sistemas para compor o seu. E que nem tudo era pura gnose, né? E o Almadel, né, segundo o que tem nesse quarto livro, para você evocar alguns desses espíritos, um Almadel diferente. Só que, por exemplo, no Ars Almadel que nós temos nas clavículas de Salomão, só fala dos anjos das estações dos elementos, terra, fogo, ar e água, correspondente a inverno, verão, primavera e outono. Aqui não. Aqui o rolê vai muito além de anjos de estação. Então aqui, nesse quarto livro de Trithemius, nós temos uma prática consistente grimorial de evocação angélica, por meio de Almadels, que era basicamente a tábua de evocação da época, né? E que deve ser feito de cera tingida de tal cor e tudo mais. Então, gente, ler esse livro me trouxe um boom na expansão do meu conhecimento mágico mesmo. E é por isso que eu precisava fazer uma biblioteca mágica dele. Eu sei que ele não é acessível,
Eu sei que pouquíssimos vão conseguir ler isso aqui, entender isso aqui em profundidade, mas se você é um ocultista mais profundo, talvez mais fora da curva, eu acho que é um livro essencial de você ter. Porque, primeiro, que não é um livro, são 4. Fora toda a introdução maravilhosa que Skinner dá e as notas de rodapé dele que te faz entender o sistema. Mas como você fez para ler se você não lê inglês? Tecnologia. Eu amo a tecnologia. Eu tenho um negócio chamado iPhone. Nos iPhones atuais, no último iPhone que eu tenho, ele tem um negócio que você aponta a câmera e traduz. E aí eu dei pro Rafa, pra Rafa comparar a tradução, ver se estava certinho, o Rafa falou que estava igualzinho. E eu dei vários trechos diferentes para ele analisar. E aí eu consegui ler. E eu fui todo... Gente, eu juro pra vocês, dá um trabalho, viu? Página por página. Coloco aqui o iPhone, traduz a página. Página por página, coloco o iPhone... E, gente, meu iPhone bugou tantas vezes quando eu fiz isso. Vixe Maria, ele chegou a reiniciar sozinho, esquentou, gastou a bateria em segundos e um monte de coisa. Mas valeu a pena, né? Valeu muito, 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 muito a pena. Muito a pena. Aí aqui, ó, ele dá o selo dos anjos que deve ser colocado na mensagem criptografada, tudo certinho. É realmente um grimório muito prático. Agora, é o que eu falo. O quarto grimório, ele é um grimório de magia prática que você pode praticar só usando ele. O primeiro, segundo e terceiro, não. Sobretudo o segundo e o terceiro, né? Eles são grimórios da origem do sistema, que Trithemius usava para espionar o povo, que Trithemius usava para mandar mensagem para os outros. E eu imagino que também, que por mais que Trithemius tenha tido discípulos, como Agripa e outros tantos, devia ser bem seleto o grupo de pessoas que sabiam disso, né? Porque pensa, Trithemius era um monge. Como um monge, ele não devia ter muito tempo para ensinar, porque ele era um abade. Um abade é um monge responsável pelo mosteiro. Então ele tinha que ter tempo para administrar o mosteiro inteiro. Devia ser curtíssimo o tempo de Trithemius. E aí ele deve ter ensinado esse sistema para Agripa e para uns outros quantos, e acho que só com eles que ele conseguia trocar mensagem. Porque fica muito claro aqui, o Trithemius fala que quem recebe a mensagem tem que ter capacidade de evocar o anjo por meio do sigilo ali, saber a sistemática toda para a coisa dar certo, senão não dá certo. Então, por mais que Skinner fala que ainda é um sistema usual, que pode ser praticado, e ele encoraja essa prática, hoje em dia não tem uma necessidade. Mas é aí que a prática se complementa no Ars Theurgia Goetia. Porque no Ars Theurgia Goetia, a gente entende uma função prática para esses espíritos. E aí nós aqui entendemos mais de cada espírito, porque Trithemius dedica um capítulo por legiões de espírito, então ele explica bem o que cada espírito faz. Só que aqui Trithemius fala o que o espírito faz no sentido de segredos, de notícias, de anúncios, porque é o que ele usava o sistema. E aí o Ars Theurgia Goetia compara uma coisa com outra. Ainda assim fica falho, né? Não vou mentir. Porque tem espíritos que no Ars Theurgia... Eu fiz a comparação, tá? Eu estudei bem a fundo isso aqui. Eu fiquei uns 2 meses estudando isso aqui. E eu pegava o Ars Theurgia Goetia e via que tinha espírito aqui que estava lá e lá aqui, só que nenhum dos dois tinha uma descrição útil. No de Trithemius tinha uma descrição falando que o espírito falava segredo, e no Theurgia Goetia não tinha nada. Aí você fica, ué, mas eu vou evocar o espírito para saber segredo dos outros? Não faz sentido, sabe? Então, ainda assim tem algumas lacunas que eu acho que só a gnose conseguiria preencher do uso de cada espírito do Ars Theurgia Goetia de forma mais prática, concisa. Porém, quando você une os dois grimórios, que são basicamente um só, você tem uma completude maior do sistema. E é isso, gente. Esse livro, para mim, ele foi fantástico. Nossa! Ele foi um divisor de águas e um aprofundamento no Enochiano, no próprio sistema de Trithemius. Entender que o sistema de Trithemius é usado com Almadel e não com aquela tábua que a gente comumente usa, já foi um boom na minha cabeça. Aquele ostensóriozinho bonitinho, nada a ver. O sistema do pseudo-Trithemius aqui, ele é basicamente usado como um Almadel, só que para evocar diversos anjos, e não somente os anjos dos 4 elementos lá. Aqui nós temos os 7 anjos e tudo mais, os 7 arcanjos e tudo mais. E foi descobertas assim que, puta, se eu soubesse disso há tanto tempo, me faz pensar por quanto tempo eu pratiquei o sistema de Trithemius de forma que nunca teve nada a ver com Trithemius. É bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Mas enfim, vivendo e aprendendo. E eu acho que isso é o mais interessante. Isso aqui é um livro, repito, de pouco acesso, mas tendo condições e gostando de estudar e aprofundar grimórios é indispensável. Aliás, qualquer obra do Skinner, porque aqui no fundo nós temos um catálogo
das obras dessa coleção, de todos os grimórios que ele já traduziu, estudou e ampliou. Tá tudo aqui. Belíssimo, belíssimo. E é isso, gente. Então, eu queria trazer esse livro para vocês. Óbvio, não preciso nem falar, 5 de 5 pentagramas, 10 de 10 pentagramas. Ele é um livro capa dura. Além de capa dura, vem com uma capa, ele vem com uma sobrecapa fina, e a capa dele é como aqueles livros antigos, a capa mesmo. Deixa eu mostrar para vocês. A capa mesmo dele, ó, isso daqui é só uma sobrepele, digamos, né? Olha a capa dele, parece aqueles livros de história antigo, né? Bonito, ó, pra ficar na estante, né? Mas eu gosto de deixar com a capinha aqui para proteger. Enquanto ela durar, porque é meio frágilzinha, deixa aqui para proteger. Estes são os autores, né? Skinner e David, são os pesquisadores maravilhosos que têm feito, para mim, uma grande obra no nosso ocultismo contemporâneo. E é isso, meu povo. Então, se você gostou, curta, comenta, compartilhe e tudo mais. Que isso te instigue a se aprofundar nos seus estudos de ocultismo também, né? A ideia é essa. Bom, se você precisar de passar por algum atendimento mágico com o Mago, chama que a gente agenda. A agenda do Mago sempre tem um mês de espera. A agenda do Mago para trabalhos de magia está aberta. Se você quer participar, quer fazer, chama que a gente faz o trabalho de magia para você. Lembrando que trabalhos individuais custam a partir de R$2.000, então só chama se tiver condição, né, gente? Senão não adianta. Você vai perder seu tempo, o mago dele, meu tempo é precioso e tudo mais. Nós temos também rito coletivo no final do mês, rito de proteção. Teremos, eu não sei se quando esse vídeo for pro canal ainda vai ter, eu acho que não. Mas de todo modo eu vou deixar aqui falado. Ou já teve, ou ainda teremos, pó de proteção, óleo de Marte e óleo de estudos, da alquimia do dia a dia da lojinha do mago. Para ficar atento de como adquirir o seu, segue lá, @monge_a_mago no Instagram, que é sempre por lá que nós anunciamos quando tem remessa nova de produtos da magia para o dia a dia, aquela magia de bolso para a gente usar no dia a dia. Temos os nossos cursos de Scrying, curso de tarô, cursos completos que você faz no seu tempo, quando, onde estiver, desde que tem internet, acesso vitalício. Bora se formar, meu povo. Vai lá nos cursos que eu te garanto que você vai gostar. E é isso. No mais, fiquem bem. Acredita na magia que existe dentro de vocês e falou!